Já Paulo, que era hebreu, judeu, israelita, e a salvação vem, João 4:22, vem dos judeus. E Yoshua, Mashiach, disse: nós sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus. E Paulo era judeu, hebreu, israelita, mas o evangelho de Paulo não era para o povo hebreu, povo judeu, povo israelita, era para os da incircuncisão, ou seja, gentios, nações. Povo hebreu, quem são os judeus? Quem são os hebreus? Quem são os israelitas nessa hora em que nós estamos vivendo? Muitas pessoas querem ser israelitas. Ontem mesmo eu vi um vídeo de Israel, pessoas vindo da Índia, dizendo que o vídeo dizia lá, o vídeo para os judeus, anunciando para o próprio povo judeu que ali era a tribo de Manassés, que estava chegando, o mesmo Israel está atrás das 12 tribos perdidas. Mas ninguém sabe quem é judeu, quem é hebreu, quem é israelita, mesmo lá em Israel. Ninguém sabe quem é quem. A papelada, a documentação, desde a destruição no ano 70, foi tudo perdido, mas Deus sabe. O Criador, o Eterno, sabe quem é quem. É por isso que essa identificação das tribos, quem vai fazer é Moisés e Elias, as duas testemunhas. Quando estiver pregando, a própria pregação deles vai mostrar o DNA de cada um. A verdadeira identificação de quem é quem, né? Deixa Moisés e Elias chegar, que então a coisa vai ser descoberta. Mas quem são os judeus? Quem são hebreus? Quem são os israelitas? Ora, israelita, hebreu, judeu é quem é filho de Jacó, de Israel. 12 filhos, 12 tribos. Esses é que são judeus, hebreus e israelitas, né? Judeu é quem nasce naquela região lá da Judéia. Hebreu tem a ver com Abraão, com Isaac, com Jacó. Israelita, as 12 tribos de Israel. A Bíblia mesmo, estou lendo a Bíblia de Jerusalém nessa hora, a Bíblia é um livro escrito por hebreus. Mesmo Paulo, que escreveu 14 cartas, epístolas, livros neste livro aqui na Bíblia, Paulo era hebreu dos hebreus, da raça dos judeus. Paulo era israelita. Ele fala isso aos filipenses, né? Então a Bíblia é escrita por hebreus. O próprio Evangelho de Pedro era só para judeus, o Evangelho da circuncisão. A Pedro foi confiado o Evangelho da circuncisão. Já Paulo, que era hebreu, judeu, israelita, e a salvação vem, João 4:22, vem dos judeus. E Yoshua, Mashiach, disse: nós sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus. E Paulo era judeu, hebreu, israelita, mas o evangelho de Paulo não era para o povo hebreu, povo judeu, povo israelita, era para os da incircuncisão, ou seja, gentios, nações, porque as figuras, tipos da Bíblia não podem falhar. William Branham era um tipologista. Você sabe que há um arrebatamento aí na Bíblia e ele não é para o povo hebreu, israelita, judeu, é para a igreja gentílica das nações, porque José, um dos 12 filhos de Jacó, depois do mal que fizeram a José, todo aquele mal, vemos José como governador do Egito e sua esposa, Asenat Paneah, a esposa de José era egípcia e estava no palácio. Na hora que José vai se revelar aos seus irmãos,
Ele tinha uma esposa gentílica, e isso entendemos perfeitamente, porque Paulo que doutrina, ensina e traz a doutrina do arrebatamento. E é claro que é para os gentios. Está lá em Tessalonicenses capítulo 4, né? Haverá 3 coisas: um sinal, a voz do arcanjo e a trombeta divina. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 em diante. Depois a ressurreição dos que morrerem em Cristo, os vivos serão transformados e assim raptados. Olha a doutrina do arrebatamento aí. Ela vem de Paulo hebreu, Paulo israelita, Paulo judeu, Paulo pregador, doutor, apóstolo, 12º apóstolo, como disse William Branham, só que para as nações. Um evangelho para os gentios. A Bíblia foi escrita por hebreus, porém o evangelho de Paulo não é para os hebreus. Ele até escreveu uma carta das 14, uma é direcionada ao povo hebreu, aos hebreus. Mas de Romanos a Filemão, as 13 epístolas, é para as nações. E eu creio, eu acredito no rapto, no arrebatamento, nessa segunda vinda de Yehoshua Mashiach em segredo, secreto, como ladrão da noite que vem sem avisar. Eu creio, porém não para Israel, que Israel ainda vai conhecer, povo hebreu, povo judeu, vai conhecer o Mashiach quando Moisés e Elias vier. Eu quero seguir aqui com a leitura.